Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje nós teremos uma matéria muito especial. O tema é ampliação de jornada e professores articuladores. E no nosso momento de reflexão, no quadro é o seguinte, a gente continua com a série Construindo a Educação. A nossa entrevistada de hoje já está aqui com a gente. Hoje eu converso com ela, Gisele Maria Rosa. Tudo bom, Gi? Tudo bem, Duran. Tudo certo, prazer te ter aqui hoje. Prazer também estar aqui. Bom, você é diretora da Escola Básica Municipal, professora Neuza Paula da Silveira, mais conhecida como Escola da Infância. Por que ela tem esse apelido? Então, ela tem esse apelido por justamente ter os dois segmentos, a educação infantil e o ensino fundamental. E a gente preza pela transição, né? Todo esse trabalho de escola da infância é para trabalhar com a transição, ter a educação infantil e o ensino fundamental. Você já pega ali o finalzinho da educação infantil, isso, e aí o início, aí é as crianças de quantos anos? 5, 6? 4 a 6 anos. 4 a 6 anos, e depois já pega a garotada que entra para a quinta série. Do primeiro ao quinto ano. Do primeiro ao quinto ano, que maravilha. Bom, eu começo perguntando, quanto tempo você tem de educação, Gisele? Na educação, né? 17 anos. 17 anos já. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua unidade, né? Que fica lá nos Ingleses, no norte da ilha, né? Como é que é a Escola da Infância? Então, a Escola da Infância iniciou com a construção do projeto político-pedagógico lá em 2020, junto com a Secretaria de Educação. E em 2021 a gente iniciou o atendimento às aulas, né? E totalmente remotas, né? Totalmente remotas. A gente iniciou em 2021, né? Já a gente vai, já vou querer saber como é que foi essa coisa do remoto, do semipresencial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E lá em junho de 2021, ano passado, a gente iniciou presencial, né? Híbrido, né? Semipresencial, que a gente diz, né? E logo em seguida, acho que uns 3 meses depois, em setembro, a gente já conseguiu fazer totalmente presencial. Como é que é a estrutura da escola? Hoje, quantos alunos vocês atendem ali? É em torno de 700 estudantes. 700 estudantes. Só lembrando que vocês estão localizados ali numa das regiões mais populosas, se não a mais populosa de Florianópolis, dentro da ilha, né? A gente está falando do norte da ilha. E junto com vocês ali tem outras unidades também, né? Temos a EBM Erondina, que atende do 1º ao 9º ano, né? Com mais de 2.000 estudantes. E temos o NEI Ingleses 1, que atende creche pré-escola. E quantas salas vocês têm ali? Nós temos salas de aula, a gente tem 19, né? Não, 19 turmas, né? Com 14 salas de aula. Certo. É uma unidade nova, né? A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, até para atender a demanda ali do norte da ilha, como eu acabei de falar, é uma demanda muito grande, né? E você falou quase 700 alunos, né? E qual que é o endereço da escola ali? Chegando nos Ingleses, é logo à direita? Descendo o Morro dos Ingleses, já vai para a esquerda, onde tem um posto de gasolina, ali tem as 3 unidades. Gisele, é a primeira experiência que você está tendo na direção de uma escola e já com um grande desafio, uma escola tão grande assim, já também essa questão da transição, que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, né? Quando você assumiu a escola, que é uma escola nova, né? Você citou agora há pouco ali, você passou por essa fase, foi bem ali na pandemia, né? E aí você já chegou meio no olho do furacão, né? Como é que foi essa história ali? Não tinha aluno, não tinha nada, e agora como é que a gente continua cumprindo o currículo? Como é que foi isso daí? Então, foi um desafio e tanto, né? Entramos já em 2021 fazendo matrículas, né? Já iniciando com matrículas, logo montando toda a estrutura da escola, né? Porque é uma escola totalmente nova, linda, maravilhosa escola mesmo, com toda a estrutura agora, toda fechadinha, e iniciar, assim, sem nada, né? Que a gente diz, sem tudo pronto, né? Mais fácil tu entrar na direção com tudo pronto, tudo organizado. A gente teve começar desde o primeiro papel, como eu digo, né? Ainda bem que a gente tem uma equipe muito unida, né? A gente conseguiu, com experiência, né? A experiência que eu não tinha, eu encontrei nelas, a parceria delas, né? Não assusta um pouquinho aí começar uma escola nova sem aluno?
presente na sala de aula? Exatamente. Então, foi um desafio e tanto, né? Para todos, né? Sim. Todos da rede, né? Mas foi um desafio que a gente conseguiu vencer juntos, né? Planejando, com bastante planejamento entre os profissionais, formações, né? Encontros, mesmo online, né? É um desafio porque nem todos os estudantes conseguiam esse acesso, né? Nem todas as famílias conseguiam deixar pelo menos um celular, nem todas as famílias têm um computador, então foi mais difícil. Foi disponibilizado chips de internet, mas às vezes não tem um aparelho de celular, então fica mais difícil. Aí foi feita impressões dos formulários que a gente enviava para os estudantes no portal educacional, né? A gente fez muita contação de história por esse mesmo canal, né? A gente tem o nosso... Era pelo WhatsApp, era pelo portal educacional. Totalmente remoto? Totalmente. Quanto tempo vocês ficaram nessa situação de totalmente remoto ali? Até junho. Aí depois vocês a coisa começou a melhorar um pouco, né? As regras foram, né, sendo afrouxadas um pouco e tal. A pandemia foi diminuindo e aí entramos no híbrido. Então era uma mistura dos dois ali, meio que presencial, meio que remoto. Outro desafio. Porque a gente precisa de todo um planejamento e uma organização para tudo isso. Para que tudo isso dê certo. E mesmo assim, muitas vezes a gente precisou fechar totalmente o atendimento, né? Por turmas com afastamentos, a gente precisava e interrompia. Porque teve vários, né? Todo mundo lembra que teve aquela coisa, abre, fecha, lá, opa, aumentou, fecha tudo, volta lá. Então foi um pouco de vai e vem aí, né? Nesse negócio. E hoje tá bacana, hoje tá presencial. Estamos o ano presencial. Esse ano agora, 2022, já presencial. O ano da unidade presencial. Já com todas as vagas preenchidas. Todas as vagas. Como é que é a relação hoje da escola com a comunidade ali dos ingleses? Muito tranquila ali. A nossa relação ali da escola é muito tranquila. A gente sempre recebe as famílias, tanto pelo WhatsApp quanto presencialmente. Então a gente tem uma relação muito boa com as famílias. Vocês recebem muita gente, porque ingleses recebem muita gente de fora, de outros países, muitas famílias que vêm tentar a vida aqui e tal. Tem bastante aluno com essa característica ali? Temos. Da Argentina, Uruguai, da Venezuela, da Colômbia. Então já tem os professores falando um pouquinho de espanhol também ali. Então, temos alguns professores que tentam ali, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e é uma curiosidade, a gente vai querer saber aqui, né? A escola está funcionando, tem todas as autorizações, mas ela ainda não foi inaugurada. Mas isso você vai contar daqui a pouquinho, porque eu quero chamar agora aqui no Educa Floripa a nossa matéria especial. A ampliação da jornada escolar muitas vezes é necessária para auxiliar o aluno que está com alguma dificuldade no aprendizado. Mas aumentar o tempo de permanência na escola também pode ser encarado como uma proposta para melhorar as competências de todos os estudantes. Vamos conferir. Em um período, focar em disciplinas do currículo básico. Em outro, expandir ainda mais o conhecimento através de oficinas, atividades práticas e projetos complementares. Muito mais do que aumentar o tempo de permanência nas escolas, o contraturno, a educação em tempo integral busca estimular o aprendizado e desenvolver nos estudantes competências e habilidades. Por isso, esse formato precisa alinhar de forma muito consistente todas as dimensões do projeto pedagógico: professores, recursos, práticas, espaço e tempo. Não é fácil organizar tudo isso em uma unidade escolar. É preciso muito conhecimento e planejamento, e talvez você não saiba, mas são os professores articuladores que cumprem esse papel. São aquelas profissionais que articulam com o professor de apoio, com o professor do espaço make, com o professor de sustentabilidade, de corporeidade, todo o projeto e todo o desenvolvimento do projeto de ampliação de jornada na escola. Então são elas que fazem a integração das áreas, organizam a alimentação, a avaliação do projeto, o acompanhamento tanto dos estudantes quanto dos professores. Na ampliação da jornada escolar, alguns aspectos são fundamentais: definição clara de desafios, metas e estratégias, alinhamento entre todos os envolvidos, modelo de gestão estruturado, articulação que garanta complementariedade às estratégias escolares.
Todo o planejamento precisa estar centrado no estudante e precisa ser organizado a partir dos seus interesses e das suas necessidades, ampliando as chances de aprendizagem e desenvolvimento. A gente está ali pensando e trabalhando para a articulação, né, do tempo integral dos estudantes na escola, para que não seja uma repetição daquela rotina já conhecida por eles. E na articulação desses outros projetos, dessas outras metodologias, né, que nós temos conversado, e não apenas na formação, né, do projeto de ampliação de jornada, mas em todas as formações, para a gente estar vendo outras formas de aprendizagem de forma mais ativa, de forma mais interativa, com maior protagonismo juvenil, que é o nosso, né, grande objetivo. Se a gente está lá dentro do espaço da escola, para o estudante, a gente tem que olhar para a aprendizagem dele, para o interesse dele, para o tempo dele e para o protagonismo dele. É se abrir para outras possibilidades daquilo que a nossa formação não trouxe, né? A formação acadêmica precisa também trazer esse movimento, né, da educação. E muitas vezes acontece no inverso. A escola está vivenciando esse movimento porque a juventude, a infância que nós temos, não é mais a mesma aí da geração passada. E ela nos mobiliza, ela nos provoca. E com isso a gente pode então repensar as nossas práticas, e aí esse repensar precisa então ingressar no ensino superior para que a formação do professor venha a trazer toda essa dinâmica. Voltando aqui com a nossa entrevistada, a Gisele, que é diretora lá da Escola da Infância nos Ingleses. Eu falei antes da gente chamar a nossa matéria de um fato que me chamou bastante a atenção, né? A escola está funcionando, os alunos todos presentes na sala de aula, né? O pior já passou, mas a escola ainda não foi inaugurada, é isso? Isso mesmo, não foi inaugurada. Pela correria de todo o primeiro ano, né? Acabou passando e a gente não fez a cerimônia de inauguração, mas já está sendo organizado pela Secretaria de Educação. E na semana passada eu tive com o professor Maurício e já lembrei ele que a gente precisa inaugurar. É bacana porque foi priorizado o atendimento das crianças primeiro e depois a gente inaugura, né? Então vamos atender a garotada, vamos atender aquela comunidade e depois a gente vê a questão da inauguração. Eu espero que o Educa Floripa seja convidado para a gente ir lá, né? Mandar a nossa equipe lá para conferir. Professora, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês chamam de transição, que é uma característica da escola da infância, né? Nesse caso da educação infantil para o ensino fundamental, né? Como é que funciona essa transição? O que é, na prática, essa transição? Então, essa transição é o processo, né, da criança da educação infantil para o ensino fundamental, né? Aquela mudança que a criança tem, que sai da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão. É bem diferente uma coisa da outra, né? Exatamente, bem diferente, né? Toda a estrutura, né, acaba sendo diferente. Então, é isso que a gente não quer que aconteça, que seja uma ruptura, né? Que todo aquele processo que eles estão acostumados a fazer na educação infantil, chega no primeiro ano, é tudo diferente, começando pelos professores, que tem uma só, na educação infantil são duas em sala. Sabe que na minha época foi o que eu mais senti diferença, né? Tinha um professor que ficava, né, na primeira, quarta série, depois na época era da quinta, oitava, né? E aí tinha um monte de professor, terminava uma aula, entrava outro professor, mudava de assunto, era ciência, daqui a pouco era matemática. Exatamente. Isso meio que deixa a gente preocupado. Então, a gente também precisa trabalhar do quinto ano para o sexto, né? Que são vários professores. Ok. Não é uma professora só. Então, também tem que ser trabalhado. E a gente dá um foco maior ali nos grupos 6, né, da educação infantil para o primeiro ano, porque é o momento dessa transição, né, dessa passagem para o primeiro ano. Então, tudo que a gente pensa com os profissionais, porque a gente também precisa pensar com os profissionais, não só com os da educação infantil, né, mas como do ensino fundamental, né? Propor para eles que seja uma transição mais leve, né, que a gente consiga, durante esse processo, minimizar essa ruptura. Né? No ensino fundamental, nos primeiros meses, sentiu-se a necessidade, inclusive, de ter mais um horário de lanche, porque eles chegam a sentir fome por conta do processo que eles já vinham fazendo antes. Eles tinham 2 refeições e no primeiro ano, nos primeiros meses, foi sentido muita diferença nisso. Né? Então, até isso a gente já anda conversando, inclusive com formações
da prefeitura mesmo, né, do núcleo de ações pedagógicas. E essa transição, a gente tenta valorizar muito a ludicidade, né? Então, no primeiro ano, algumas ações, né, para que isso seja mais leve, né? Com uma roda, contação de histórias, né? É trazer a criança mais para perto, né? Para ela se sentir segura naquele momento, naquele processo que ela está iniciando do fundamental. E minimizar um pouco essa transição, né? Um projeto que vocês têm lá, vamos falar daqui a pouco das parcerias, mas um projeto que me chama bastante a atenção também foi a horta indígena. Como é que funciona isso? Né? Tem um índio, né? Como é que foi isso daí? Foi. Então, o que é que se planta nessa horta? A professora Eliane trabalha muito com a sustentabilidade, né? Então, ela vai trazendo, as crianças vão trazendo as curiosidades. Então, surgiu sobre a horta. E ela estudou muito sobre a cultura indígena, né, no 4º ano. E sentiu a necessidade de trazer uma pessoa experiente, né? Nada melhor do que um indígena para a gente conversar. Então, tivemos uma visita do indígena na escola, que eles já faziam as plantações dentro da sala, uma mini horta dentro da sala. Dentro da sala de aula? Dentro da sala. Composteira, mini composteira, tudo isso tem na sala do 4º ano. E ele veio, mostrou para as crianças de que maneira seria melhor plantar, qual é a forma que a gente usa para plantar, que a gente precisa sim estar bem, respeitar a natureza, né, de todas as formas. Ele fez uma roda com as crianças, mostrou algumas das culturas dele, foi até a horta, ensinou a plantar, falou como cultivar. Tudo isso para eles foi muito significativo. Olha que bacana. Né? Que trouxe, além do conteúdo, né, a prática em si, a nossa vida real. E para eles foi muito significativo mesmo. Né? A gente sabe que a cultura indígena ela preza muito por por esse cuidado e esse respeito com a natureza, né? Então tudo que eles fazem sempre com o objetivo de não agredir o meio ambiente. Eu acho que essa pegada do indígena é muito legal. Bom, a gente vai dar mais uma interrompida aqui na nossa conversa, porque eu quero chamar o nosso momento de reflexão. O quadro é o seguinte, está chegando aí. O Maurício Pereira nos conduz ao 3º andar, o andar das garantias. Garantias não só dos estudantes, mas das famílias, dos professores e de toda a sociedade. A gente continua construindo esse prédio aí. Acompanhem. É o seguinte, nós estamos construindo um prédio, o prédio da educação. Esse prédio, que nós já falamos de alguns andares, hoje o tema central é o 3º andar. E o 3º andar tem um nome, o nome é as garantias. Quais são as garantias necessárias que a educação tem que dar à sociedade, às pessoas, às famílias e também, quem sabe, aos professores que lá estão no dia a dia, no chão da escola, no chão da creche. Bem, vamos entrar então nos apartamentos. O primeiro apartamento é o 301, o apartamento da inclusão. E aqui eu quero tratar o tema inclusão de maneira ampla. Não apenas a inclusão no sentido das crianças estarem incluídas na escola, no ambiente escolar, seja lá qual for a criança. Mas eu também quero falar da inclusão digital. É papel do Estado, em pleno século XXI, proporcionar às nossas crianças a inclusão digital. Está aí o celular, está aí o tablet, está aí a televisão, que até filme passa, porque ela é hoje touch, você pode fazer várias coisas. Então, o apartamento 301, a garantia tem que ser a garantia da inclusão digital para todas as nossas crianças. O apartamento 302 é o apartamento do direito à diferença. Olha, meus amigos, o 302 é fundamental na vida de uma sociedade. Cada qual com a sua história, cada qual com a sua trajetória, cada qual com o seu
a sua maneira de ser. Nós temos que garantir a diferença entre as crianças, entre as pessoas, entre os professores e respeitar a diferença. A sociedade é diversa. Logo, na escola, a diversidade, a diferença precisa ser compreendida pela escola, mas principalmente pelos professores. Sem esquecer que é papel do professor ensinar, conversar com seus estudantes para que eles respeitem essa diferença. Quando a diferença não é respeitada, quando o direito à diferença não é respeitada, aparecem aquelas palavras, bullying, e tantas outras que tem por aí. Fundamental o apartamento 302. O apartamento 303 é o direito à acessibilidade. E aqui a acessibilidade eu quero falar do acesso, principalmente às pessoas que mais precisam, enquanto aquelas pessoas que têm alguma deficiência. A escola tem que garantir o acesso dessas crianças, né? Seja um cadeirante, seja uma pessoa que usa de uma bengala para ajudar, seja um cego. Todas essas crianças precisam ter o seu direito garantido. Por isso, Florianópolis tem como pilar da sua educação a questão da inclusão e o respeito e o direito à acessibilidade. Se uma escola tem o direito a uma tecnologia, ao acesso a uma tecnologia, todas as outras precisam ter também esse direito garantido. O apartamento 304 é o direito à educação para todos, desde os 4 meses até os 90 anos, como nós temos na nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de estudar na chamada idade certa, né? Por vários problemas, várias situações da sua vida. E num dado momento ela volta a estudar, já com alguma idade. Então a gente precisa garantir o direito que todos tenham pela educação, independente da sua idade. Apartamento 304 tem a ver com a cidadania, é o direito à educação para todos. O 305 é o acesso. E aqui o acesso tem a ver com o direito a entrar na creche, a entrar na pré-escola, a entrar na escola. Então, o direito ao acesso. Todos têm o direito de estar na escola, na creche, na EJA, desde que queira. Por sinal, o artigo 205 da Constituição fala que é direito do pai, é dever do pai e da sociedade. Uma criança em idade escolar, não pode o pai não permitir que a criança vá à escola. Ele está infringindo um direito individual da criança. Então é direito da criança e não apenas um dever do pai. O apartamento 306 tem a ver com a permanência. Permanência. De nada adianta o poder público garantir o acesso se não garante a permanência, com programas que consigam deixar, no bom sentido dessa palavra, a criança num ambiente saudável. Seja esse saudável em termos de infraestrutura física, infraestrutura tecnológica, infraestrutura em termos de ambiente, alimentação, né, higiene. Então a permanência é fundamental. Mas essa permanência, que é o apartamento 306, eu não posso esquecer do apartamento 308. Mas eu vou chegar daqui a pouco. O 306 sem o 308 não faz sentido nenhum. Mas antes eu quero passar no 307. O 307 é, se isso tudo acontecer, eu acabo transformando vidas. Tá a plaquinha lá, o nome do apartamento 307. Eu transformo vidas. Imaginem vocês, se o poder público garante o acesso, garante a questão digital, a inclusão digital, a permanência, isso tudo, eu estarei fazendo o quê? Transformando a vida dessas pessoas, transformando os seus sonhos em realidade. E o apartamento 308 tem a ver com a aprendizagem. De nada adianta eu ter acesso, eu ter inclusão, eu ter o direito à diversidade, eu ter a permanência, se a criança não aprende.
No ambiente escolar, criança tem que aprender. Tem que aprender com as melhores metodologias, que hoje chamamos de metodologias ativas, que hoje nós chamamos de metodologias que faz com que não só o professor seja o agente do processo, mas a criança também é um agente de transformação da educação. A criança aprende, mas a criança também ensina o professor. A partir de quê? De interações, brincadeiras, metodologias, né? Coisas que façam com que a escola se torne um ambiente atraente para a criança não querer ir embora. Porque a criança que gosta da escola com metodologias ativas e que chame a atenção da criança, o que vai acontecer no outro dia? A criança vai voltar porque vai querer estar na escola. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta aqui com o nosso Educa Floripa, hoje entrevistando a professora Gisele, lá da Escola da Infância nos Ingleses. Professora, contação de história é algo muito bacana, existem várias unidades em Florianópolis, mas ali na Escola da Infância tem uma característica, tem um modelo um pouco diferente, tem uma profissional dedicada à contação da história dentro da biblioteca, é isso? Como é que funciona? Exatamente. Nós temos a nossa auxiliar de sala readaptada, as funções dela, e ela está designada para fazer exatamente esse trabalho da contação de história. Isso surgiu lá no ano passado, nos primeiros meses de aula, né? Ali no início de 2020, ela disse, eu vou preparar algo diferente para essas crianças. E ela mesma se dedicou a produzir toda a contação de história. Então, não é só uma contação simples, né? Ela faz todo um evento para essa contação de história. Isso acontece com cronograma lá na escola. É um projeto lindo que ela desenvolve, né? E tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental são contemplados. Olha que bacana. Ela se vira ali para dar conta de tudo aquilo. E ela faz um grande evento nessa contação de história. E as crianças amam esse movimento. Acaba sendo um diferencial aí nessa questão da contação de história. Como é que é o nome dela mesmo? Daisy Lott. Daisy Lott. Parabéns, viu, Daisy, pela dedicação. Bom, dentro dos projetos, né, inovadores, nós temos também dentro da Escola da Infância o inglês e a dança na educação infantil, né? Que também ajuda aí nessa questão da transição para o ensino fundamental. Como é que funciona? Então, as crianças da educação infantil também têm essas áreas, né? Além da educação física, que eles já tinham ali no currículo normal, nós temos o inglês e a dança, né? São profissionais da escola, né? A professora de dança é efetiva na escola e a professora de inglês veio para participar desse projeto, né? Elas vão até as salas, fazem a docência compartilhada com os profissionais que já atuam nessas salas, né? As profissionais não saem para elas darem a aula, né? Fica todo mundo junto ali. Todo mundo junto, é uma docência compartilhada. E todo o planejamento junto, né? Então, é super legal, as crianças adoram esse movimento. E ali já também acabam indo para a sala de dança, é um movimento que o ensino fundamental faz, né? Todo esse movimento de transição também, junto com, ainda fazem a integração do ensino fundamental com a educação infantil. Né? Eles fazem juntos também. Tudo isso linkado, né, sempre cuidando da questão da transição, né? Então, a contação de história na biblioteca, com um profissional ali especializado para isso, como você falou, prepara um evento, né? A questão da dança, do inglês, e aí, junto com essa docência compartilhada, tudo visando a transição. Algum projeto novo para o ano que vem? Alguma novidade? Porque eu sei que parece que a escola tem bastante coisa diferente, né? Então, o nosso plano é ter o projeto coletivo da horta, né? E da sustentabilidade. A gente precisa colocar isso na cabecinha das crianças, que elas mesmas estão precisando, estão chamando isso, né? Esse projeto da horta. Então, a gente quer fazer toda a separação do lixo, toda a compostagem, né? Tudo que tem ali na escola. Então, é um movimento que a gente inicia já no próximo ano com a horta. A consciência ambiental já desde pequeno, né? Ambiental, exatamente. Começaram bem, a história com o índio ali, sensacional, parabéns. Bom, a gente chegou ao final do nosso programa.
Mais uma vez, muito prazer de tê-la aqui. Falei hoje com a professora Gisele Maria Rosa, lá da Escola da Infância. Obrigado, professora. Obrigada também pelo espaço. O Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal.